Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Que você possa fechar os teus olhos nessa noite, aleluias, e entregar o seu coração a Deus. Eleva os teus pensamentos, aleluia, até o trono da graça. Quero dizer nessa noite que você chegou aqui, aleluia, porque Deus ele tem uma palavra para o seu coração, uma palavra para a sua vida, aleluias. Que o Senhor ele te conhece, o Senhor ele te vê. E a palavra do Senhor vai nos dizer que onde Jesus estava, algo diferente acontecia, aleluias. Portanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está aqui nessa noite. Ele se faz presente no meio de nós, aleluias. E tudo o que Ele quer de nós é um coração quebrantado, um coração voltado para Ele, um coração grato, um coração obediente, um coração cheio de fé, aleluia, um coração ocupado pelas coisas do alto, pelas coisas do céu. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa te tocar de uma forma diferente, aleluias. Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai, nós estamos aqui nesta noite, Pai, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos também por nos trazer até a tua casa mais uma vez, Deus, para te adorar, para te exaltar, Deus, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor não falha, que o Senhor é misericordioso, meu Senhor. Oh, Pai, nós somos gratos a ti, Deus, nesta noite, meu Senhor, por cada livramento que tem nos dado, Pai. Nós somos gratos a ti, Jesus Cristo, aleluia, pois tantos livramentos, Senhor, já tem nos dado, tem nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus, nós te agradecemos, Deus, por enviar anjos, Deus, para nos guardar, Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Deus, por tudo, aleluia. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, aleluias, glória a Deus. É no teu esconderijo, Pai, que nós te pedimos mais uma vez, meu Senhor, para nos guardar, Jesus Cristo, nos livrando do perigo, nos livrando das ciladas do inferno, Jesus. Deus, nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite, aleluias. Toma o primeiro lugar nesta casa, Jesus. Toma o primeiro lugar, meu Pai, em nossos corações, Pai. Aquele que não pôde chegar até aqui, meu Senhor, não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe, meu Deus. Traz, ajuda, meu Deus, essas pessoas que não chegaram até aqui, aqueles que ainda vêm no caminho, Deus, traz em paz, ó Rei dos Reis. Nós sabemos que é a tua mão, Pai, boa, a tua mão bondosa, Pai, que está estendida sobre as nossas vidas, Pai, e nos pôs de pé mais uma vez, mais um dia, Papai. Ó Jesus Cristo, recebe a nossa adoração neste dia, Pai. Nos ensina a te adorar em espírito e em verdade, aleluias. Vem com o teu operar, Espírito Santo, vem com o teu mover neste lugar, aleluias. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Que você possa ficar de pé, igreja do Senhor, para nós continuar engrandecendo o nome de Deus, aleluias, adorando a Ele, dizendo que Ele tudo pode, aleluias, que Ele tudo faz, que Ele não erra, Ele não mente, Ele continua sendo o mesmo, o Senhor e Salvador da sua vida, aleluias. E você não veio aqui nesta noite em vão. Deus tem algo para falar ao teu coração, porque nós temos um Deus que fala, um Deus que se movimenta, um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, aracanta, labassura e me canta. E Ele está aqui, glória a Deus. Continue adorando ao Senhor. Vamos louvar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, aleluias. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa tanto, aleluias, da providência de Deus, mas que dessa canção você possa fazer a tua oração pessoal, contando para Deus o que precisa ser quebrado na sua vida, aleluias, o que precisa cair por terra, aleluia, glória a Deus. Grande é o nosso Deus, aleluias,
Aleluias. Glória a Deus. Me ajuda a louvar esta canção, igreja do Senhor. Aleluia. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando dentro de uma prisão, e de repente veio um terremoto grande em que os alicerces daquela prisão foram abalados. Aleluias. E as correntes foram quebradas e aquele homem foram soltos. Aleluias. E eu declaro hoje aqui que correntes estão sendo quebradas pelo poder que há na sua adoração. Aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão.
onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias. Glória a Deus, aleluia. Grande é o nosso Deus. Continue adorando ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor, amém. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais, no teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. E nas minhas mãos você vai descansar. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. E nós venhamos descansar, né, nos braços de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Que você possa descansar nos braços do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quero aqui deixar uma palavra que se encontra
em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que vai nos dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Esta palavra é um lembrete, né, da parte do Senhor, para que nós não venhamos se esquecer que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Não importa o que acontecer, não importa qual situação você se encontra, Ele cuida de você nos mínimos detalhes, mesmo quando nós não entendemos os caminhos, mas Ele vai nos mostrando o caminho pouco a pouco, aleluias, porque tudo que Ele quer ver é a minha e a sua confiança nele, aleluias. Deus promete, Deus Ele nos abençoa não somente com bênçãos materiais, mas aqui Ele também nos promete, nos dá vida em abundância, vida plena, restauração para a nossa vida, aleluias. E qual é a nossa obrigação? Continuar, aleluia, perseverante, continuar marchando com fé, continuar em constância, aleluias, que Ele nos dá vitória, aleluia, em nome de Jesus, e nos ajuda na nossa caminhada aqui na terra, amém? Glória a Deus, aleluias. Grande é o Senhor. Quero convidar a irmã Jordânia para estar louvando e para a gente contribuir, aleluia, com a nossa adoração para a obra do Senhor. Bendito seja o nome de Deus, amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Seja adorado, Senhor, nessa noite, Senhor. Aleluia, Deus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, senão aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, Senhor, recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, o Senhor, estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer.
Senhor já fez pra você, aleluia. Novo dia recebi, recebi, recebi. Você recebeu um novo dia, recebi. Senhor, eu só quero adorá-lo. O Senhor é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. O Senhor é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. O Senhor é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, Senhor. É tudo pra mim, Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. O Senhor é tudo, é tudo, é tudo para mim. Um dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não, aleluia, Deus. Sou grato, Cristo. Sou grato, Cristo. Sou grato, Cristo. Novo dia recebi, Senhor. Oh, aleluia. Você recebeu um novo dia para adorar o Senhor. Você recebeu um novo dia para ser grato. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora é a melhor parte, é a palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus mais uma vez, amém? Antes de trazer a palavra de Deus para nós, eu quero desde já aqui cumprimentar os nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? É uma alegria recebê-los na casa do Senhor, é uma honra. E eu quero também aqui, gente, agradecer a Deus. Nós temos feito uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Hoje a irmã Jane já comunicou com a gente que recebeu cerca de 30 quilos. 32 quilos de alimento. Glória a Deus, aleluia. Recebemos hoje esses alimentos, né, através da vida da irmã Jeane. E também nós vimos uma grande vitória. Vocês lembram que nós mostramos para vocês a casa de uma família que nós estamos ajudando, né? No culto passado a gente falou sobre isso. A casa, eu não sei se tem um vídeo, no culto passado a gente até usou. Você tem, Sadraque, o vídeo? O vídeo da casa? A gente colocou no culto passado e mais doações apareceram, glória a Deus. E eu quero agradecer por isso, porque a gente tem visto os irmãos com um coração muito disposto a ajudar, né? E aquela casa onde nós vimos que não tinha móveis e há muita necessidade de alimento, né? Uma escassez muito grande na casa que a gente foi visitar e levar doações. E a gente comunicou aos irmãos que aquela casa precisava de móveis, precisava de alimentos, que é um casal com 4 crianças pequenas entre 1 ano e meio e 8 a 9 anos de idade. E as irmãs, eu tenho aqui até a lista de algumas coisas que as irmãs já doaram. A gente vai fazer a entrega semana que vem, amém?
Se você também sentir de enviar algo, comunica com a irmã Silvia, com a irmã Jeane ou Francisca, tá? Você comunica. Hoje mesmo uma pessoa falou para mim que tinha, né? A irmã Sinete falou para mim, Márcia, eu tenho como é o nome, Sinete, do móvel que você me falou? Um rack. Olha, que coisa linda, né? Para eles terem um rack na sala deles, olha que lindo. Então, já apareceu mais móveis e a gente já recebeu também mesa, berço, colchão, lençóis, guarda-roupa. Olha, essa semana também doaram o guarda-roupa, a irmã Adriana doou. Multiuso gaveteiro, a irmã Jéssica doou também. E a parte de um armário, apareceu também, né, graças a Deus, mais doações. Olha, cama de solteiro, cama de casal para eles, colchão de... Eu não sei se eles já têm um colchão de casal, mas já tem um de solteiro. E a gente vê os irmãos se envolvendo e a cada momento chegando novidade para a gente abençoar essa família. Amém? Então, a situação lá realmente é muito grave. E quando a gente entrou lá, sabe o que eu lembrei? De uma palavra que o Senhor me deu uma vez. Quando eu estava na academia com as meninas aqui da igreja. Que Deus me falou assim, onde chega um servo do Senhor, chega a luz de Jesus. Né? E lá na academia, o que chegou lá, que Deus me mostrava, era que ia chegar a salvação através das mulheres de Deus que estavam fazendo lá a academia com a gente. E elas evangelizaram tanto, eu participei de alguns momentos também, já não estou nessa mesma academia, mas já soube que várias daquelas mulheres que a gente evangelizou lá atrás, e que outras também evangelizaram lá dentro mesmo da academia, já se batizaram nas águas, glória a Deus. Eu fiquei maravilhada porque eu vi se cumpriu o que o Senhor tinha falado conosco, que onde chega a igreja do Senhor, chega a luz de Jesus, chega a salvação, chega a palavra. E quando nós entramos nessa casa, o Senhor me disse assim, filha, se a igreja pisou aqui, algo vai acontecer nessa casa. Glória a Deus! Então, imagina a transformação, a felicidade que essa família vai sentir de ver todos esses móveis que vocês doaram, os alimentos, as roupas. Gente, é uma bênção muito grande. Fica aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de cada um que tem um coração voluntário, generoso, para abençoar essa família, amém? As crianças vão ficar impactadas, os pais vão ficar também muito alegres, com certeza. Só com a nossa visita lá, a gente percebeu eles já impactados de ter alguém que se preocupasse com eles, amém? Teve até o esposo de uma irmã aqui da igreja, que ele trabalha viajando no Brasil, ele viu o vídeo na internet e mandou uma oferta para a gente entregar para eles, sabe o quê? Pediu para a gente comprar carne para essa família. Glória a Deus! Então, nós vamos fazer uma feira também de carne para essa família. Coisa linda, né? Então, Deus, ele se move quando a gente tem um coração quebrantado. Deus se move no meio de nós e faz coisas grandes e lindas, aleluia. Semana que vem a gente vai entregar. E se você quer fazer doação também de cesta básica, que alcança também outras famílias, né? Já tem chegado para essa, graças a Deus. E se você quiser também participar da nossa campanha de arrecadação de cesta básica, entre em contato com a gente. Quem está pela internet tem o nosso Instagram, Avivando Nações _IMA. E quem está aqui na igreja, entre em contato, que, por exemplo, aqui no culto tem Francisca, Jeane, né? As meninas do Amada de Deus, que podem estar te dando o apoio para combinar com você a entrega da cesta básica. Amém, queridos? Glória a Deus. E domingo agora tem culto, amém? Domingo vai ter culto, que é dia 21. Dia 21 é meu aniversário de casamento. Glória a Deus. 21 é aniversário de casamento. 20 é meu aniversário. Glória a Deus. Aleluia. E semana que vem é o Natal, é muita festa esse mês. Então, nossos cultos vão até o dia 21, que é domingo agora, vai ter culto. Quarta que vem não tem, porque é 24. Normalmente as famílias aqui vão todas ficar com as suas próprias famílias, então a gente não vai ter culto. E volta aos cultos dia 5. Glória a Deus, dia 5 de janeiro, mas esse domingo tem. E eu quero trazer para nós aqui uma palavra de Deus que está... Não, antes da palavra, deixa eu dar aqui uma novidade para vocês. Por esse tempo, tenho orado ao Senhor e buscado o Senhor as direções para o próximo ano, as mudanças que Ele quer fazer ou não, né, nas nossas vidas. E como eu tenho comentado com vocês nos últimos tempos, inclusive a gente abriu esse momento de libertação na igreja, por causa dessas direções que Deus vem me dando, para nós orarmos por cura, orarmos por libertação, né? Tantas pessoas às vezes cativas, em dores emocionais, em prisões de depressão. Já esteve no nosso culto de libertação, não sei se vocês lembram, uma jovem que Deus me revelou aqui, que ela estava com espírito de suicídio, e a mãe dela confirmou e trouxe ela aqui justamente por isso. A jovem testemunhou no final do culto que ela sentiu o fogo dos pés à cabeça, consumindo o mal dentro dela. Glória a Deus! Então, Deus habita nas orações que é no nome de Jesus. Deus trabalha, o Espírito Santo é poderoso para ministrar nas vidas. E
vindo toda essa sede no meu coração durante todo esse ano. Se intensificou de julho para cá, a questão de nós orarmos impondo mãos nas pessoas. E também isso se estendeu para o meu programa de TV, na TV Avivando Nações. Inclusive, a TV Avivando Nações alcançou muito mais povos esse ano. Glória a Deus! Temos muito a comemorar acerca disso, né? Estava conversando ali que sempre que Deus nos der novos territórios de alcance, nós vamos comunicar à igreja para você se alegrar conosco, porque Deus, Ele cumpre promessas na vida dos seus escolhidos. E esse ministério tem uma promessa de Deus, que nós alcançaríamos povos de outros lugares através da TV Avivando Nações. Amém? Então, o meu programa, vou começar uma nova fase. O meu programa, a partir do dia 5 de janeiro, vai ser um programa Manhã de Milagres, onde nós vamos estar focando em mostrar testemunhos, onde nós vamos estar focando em orar pelas pessoas. Quantas pessoas não estão precisando de oração? E durante todo este ano, eu vi e ouvi o poder de Deus ser manifesto através das transmissões que nós fazemos pela TV Avivando Nações. Pessoas recebendo libertação nos seus lares, de lugares que nós nem imaginamos onde está chegando. Essa palavra que estamos liberando, as orações, o louvor de vocês que estão ministrando aqui está chegando em muita gente. Então, o programa Manhã de Milagres vai ser focado, né, em testemunhos, uma palavra de despertamento de fé, de ativação de fé, onde nós vamos continuar recebendo os testemunhos de milagres. Nós vamos também estar visitando casas, né, à medida do que Deus nos permitir, para orar, e vamos gravar e trazer também para a igreja. E nós vamos, claro, em todo o programa sempre, convidar quem está assistindo para entregar a vida a Jesus, porque este é o maior milagre que nós podemos viver. Amém? É nós tomarmos posse da vida eterna. A nossa maior vitória é a nossa fé. Então, preparei um vídeo, vou estar pedir, dá certo para passar? Vou passar aqui o vídeo e depois vou colocar no grupo da igreja. E você depois também pode estar até ajudando a gente a espalhar essas boas novas, amém? O programa é transmitido através da TV Avivando Nações no aplicativo. Pode baixar no seu celular, na Play Store do seu celular, TV Avivando Nações. TCM em Mossoró e região. TCM é o TCM Box. Quem tem um pacote box tem a TV Avivando Nações lá. Telecab é o canal 135. ZecNet, eu não lembro, aleluia. E muitas outras distribuidoras de canais de TV estão distribuindo a TV Avivando Nações em todo o Brasil. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes, lindas e firmes e fortes. E tocando nas vidas. Eu vou pedir esse vídeo para nós. Nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Amanhãs Obrigado, que não começam Senhor. comuns, começam com milagres. Pois quando o dia começa na presença de Deus, o impossível perde a força. Programa Manhã de Milagres. Este não é só um programa, é um altar onde Deus libera milagres e imparte da sua unção. Eu sou a pastora Márcia Morgana e convido você para estar comigo de segunda a quinta-feira, 9 horas da manhã, na TV Avivando Nações. Estreia dia 5 de janeiro. Glória a Deus, aplaude Jesus, aleluia. Glória ao Senhor. É uma promessa de Deus nós vivermos a TV Avivando Nações, porque Ele nos prometeu dessa forma. Uma vez uma profetisa falou assim para mim: Márcia, eu tive um sonho com você, que havia tantas terras que Deus tinha te dado no mundo, e você, se você vivesse muitos e muitos anos ainda, você nunca ia conseguir andar em todas essas terras. E eu entendi, e a profetisa entendeu, que isso se tratava do canal da TV. Porque a gente alcança lugares que pessoalmente a gente nunca ia conseguir alcançar
tantos lugares, não é mesmo? Você crê que Deus te dá uma multiplicação sobrenatural na sua vida? Receba você também para o teu ministério, para a tua família, a multiplicação de Deus, as terras que você pensou que nunca ia alcançar, os povos de línguas de todas as nações, porque a Bíblia diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Glória a Deus. E essa oração um dia eu fiz ao Senhor. Eu vi esse salmo, eu era nova convertida. Eu vi esse salmo e tinha assim: pede-me e te darei as nações por herança. E eu pedi, eu digo: Senhor, eu quero as nações por herança. Amém? É a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É buscar o que é de interesse do Senhor. O que é de interesse do Senhor? Os povos, os perdidos de todas as línguas, de todas as nações, para serem alcançados através do poder do Espírito Santo, serem salvos no nome de Jesus. Amém? Assim seja e ainda continue sendo multiplicada essa grande bênção na nossa vida. Eu quero te convidar para abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Glória a Deus. Aleluia. Por falar em Deus de promessas, por falar num Deus de milagres, eu quero trazer essa palavra para você. E o tema da mensagem de hoje já é: o Senhor pelejará por vós. Aleluia. Que banner lindo, né? Quem fez esse banner, gente? Pastor Ednardo. Glória a Deus. Vai lá. Êxodo capítulo 14. Vamos fazer essa leitura a partir do versículo 10. Glória a Deus. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulturas no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Faze-nos sair do Egito? Fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vos tornarão a ver. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar, meus amados. Essa palavra vai falar de um Deus que nos chama. Essa palavra fala de um Deus que ele tem total interesse em libertar, em salvar, em transformar vidas, em arrancar você de cativeiros e te fazer promessas e mudar destinos. Ele fez isso na minha vida e na vida de tantas pessoas, nos arrancando do cativeiro do pecado, no cativeiro do vício, da prostituição, da incredulidade, da idolatria, e nos encaminhando para uma terra de conhecimento de Cristo, de revelação, um lugar de intimidade com Deus, de profunda adoração. Então, nós vemos nessa palavra que Deus, Ele nos chama, Ele quer nos tirar de lugares, de cativeiros, onde essa retirada vai demonstrar a glória dEle na nossa vida. E nós vamos ver aqui também nessa palavra que Deus, Ele também prepara situações ou permite situações onde a nossa autossuficiência, ela vai ser quebrada e onde o nosso coração também vai ser provado. Enquanto o homem acredita que ele ainda dá conta, Deus permite muitas vezes as situações venham apertar este homem. Preste atenção, você que nessa noite se sente num grande aperto. Você crê que haverá a glória de Deus nesse aperto que você tem sentido neste tempo? Nós acabamos de ver uma passagem, né, a partir em Êxodo 14, nós vemos que o Senhor havia já prometido para Israel retirá-los do Egito com um braço, com uma mão forte. Faraó permite os israelitas, que antes serviam a Faraó no Egito, permite que os israelitas, o povo de Deus, comece a sair do Egito. Mas Deus fala assim: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele tente que eles não saiam, e eu manifestarei a minha glória e verão o meu poder. A palavra diz então que eles são levados ali ao limite que eles tinham.
Porque o que é que nós lemos aqui? Que quando eles avançavam, eles olharam para trás, estava de novo os carros de Faraó que decidiram que eles deveriam retornar. E quando eles olham para frente, havia o Mar Vermelho. Essa palavra fala de uma situação de muito aperto, mas em lugares de aperto há uma demonstração da glória de Deus para a sua vida. E Deus conduziu eles e nos conduz muitas vezes a limites da nossa vida. E isso também nos leva a nos posicionar. Ou querer voltar atrás, ou se amargurar e murmurar, ou decidir confiar no Deus que nos prometeu que haveria uma saída nessa história, neste caminho que Ele nos chamou para viver. E eu já passei por isso muitas vezes, não poucas. Quem já passou por isso muitas vezes? Onde você se sente num aperto terrível. Gente, que coisa grande, poderosa, incrível. Quando você está num aperto e quando você começa a buscar a Deus, que Deus dá para você uma palavra: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Já aconteceu isso comigo. De Deus falar assim: nisso aí não toca. Já aconteceu comigo. E a situação era terrível, devastadora. E eu fui lá e eu tentei tocar. Quando eu tentei tocar, doeu. O Senhor disse: eu não disse que não era para você mexer, tenha paciência, porque eu vou resolver. E Deus desceu na terra com poder e glória e resolveu. E eu fiquei, sabe o que? A pessoa fica a boca aberta assim, olhando o que é Deus pelejar por você. A palavra diz aqui então que eles foram então, viveram este momento onde eles tinham que se reposicionar ou com fé ou com retrocesso. Mas Deus é tão misericordioso, porque eles ainda chegaram a falar: por que você não nos deixou morrer no Egito? Ao menos lá tinha sepulcros, aqui no meio do deserto nem tem. Estamos aqui em aperto, vamos ser alcançados pelo inimigo. Eu estava fazendo essa leitura em casa e é incrível, e creia nisso para a sua vida. A palavra diz que o Senhor posicionou um anjo para guardar o seu povo. Aleluia. Como é grande o cuidado de Deus pela sua vida. Começa a perceber o toque de Deus e o cuidado de Deus com a sua vida. O versículo 10 diz assim: quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que viu os egípcios vinham atrás deles. Então aquele inimigo que parecia que já estava vencido, porque já tinha permitido que eles saíssem, começou de novo aqui a se manifestar, começou a correr atrás deles de novo. Em tudo isso havia um projeto de Deus para aquele povo. Em tudo isso havia os detalhes de Deus guardando aquelas vidas, projetando a manifestação de uma grande glória de Deus no meio daquele povo. E isso revela também que nem todo problema que reaparece na sua vida pode ser uma derrota real na sua vida. Faraó disse: podem ir, leve eles daqui. Esse Deus é grande demais, leve. Quando eles chegam lá, ele diz: não, que loucura, vamos voltar a persegui-los. Por que deixamos eles irem embora? O problema reaparece. E nesse reaparecer, ali eles estavam prestes a ver com seus olhos a manifestação de um grande poder de Deus e controle de Deus sobre aquela situação. Nós vemos que também isso aqui vai revelar, e às vezes o cenário final, antes de uma libertação definitiva, às vezes é tão difícil, né? Às vezes Deus permite as coisas irem a tal limite. Se você chegou aqui hoje no limite, preste atenção: há um escape para você, há um mar que vai se abrir diante de você, há alguma porta que vai se abrir, há algum recurso que vai chegar, há um livramento que vai bater na sua porta. Aqui está falando de pessoas que vivem no seu limite. Aqui fala também de desespero. Eles levantaram os olhos e viram o exército. O medo nasceu quando eles olharam para trás. Eles disseram: o que é isso? Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Vamos todos aqui tombar no meio deste lugar, porque o Senhor nos conduziu até aqui.
Tem até uma canção da Aline Barros que fala assim: tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi sua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Não é assim? Você está obedecendo, você está indo. Quando chega lá, o que é isso, Senhor? Que lugar é esse que o Senhor me trouxe? A dificuldade aparece, a barreira aparece. Mas Deus também aparece. Glória a Deus. Também aparece a resposta de Deus para você. Se agarra com a palavra de Deus para a sua vida, diante dos dias difíceis. O versículo 10, parte B, diz assim: então, o que eles fizeram? Quando eles olharam para trás e viram o farol, eles temeram grandemente. Então houve um medo. Eles olharam para o inimigo e tiveram medo. Isso aqui revela o coração deles. Eles estavam pensando que o inimigo era maior do que Deus. E Deus já tinha dado uma palavra vitoriosa para eles. O povo já havia saído do Egito, mas o Egito ainda estava no coração do povo. Eles queriam ao menos os sepulcros de lá. Eles achavam que aquele homem era grande demais. Coloca Deus acima de tudo na sua vida hoje, amém? Acima de qualquer pessoa, acima de qualquer situação, acima dos céus está o Deus que você está servindo. E a gente observa aqui também, que essa libertação geográfica deles, você vê que não teve influência, não garantiu a libertação emocional deles, porque eles demonstraram desespero. Já estavam saindo, mas demonstraram desespero. Você já viu alguém que fala assim: eu queria ir embora e fugir de tudo? Quem já viu? Eu queria ir para longe de tudo. Já vi muitas mulheres falando isso. Eu queria ir embora, eu queria ir para longe de tudo. E nem sempre vai resolver, né? A questão geográfica muitas vezes não resolve. Você tem que resolver você e Deus, amém? É a tua fé com o teu Deus que vai se movimentar. E nós vemos no versículo 11 e 12... que há uma murmuração, porque eles falam assim: não havia sepulturas no Egito. É quando você olha para trás e diz assim: lá no mundo não era melhor, Senhor? Naquele lugar de aperto não era melhor? Preste atenção. Quando você sai de um lugar e Deus quer te transportar para um outro lugar, você está numa transição de fase, de estação. Acontece às vezes tanta provação, até você chegar lá onde Deus te prometeu. O que é que eles fazem aqui? Antes eles diziam: vamos sair. Agora o que é que eles diziam? Era melhor ficar escravo na servidão. Muda de pensamento rapidamente, muda de fé rapidamente. Quando o aperto chega, muda a mente. Sendo que Deus diz para nós: seja firme, seja constante, seja abundante no Senhor. Não cochia nos pensamentos, não mude, seja constante. Seja fiel, faça uma aliança real com o Senhor. Essa aliança com Deus, ela não depende das circunstâncias, ela é eterna. Ela é cheia de amor. Amor por Ele e renúncia. Então, o que aconteceu aqui nessa hora? Acabou aqui a fé deles. Esse momento aqui é um momento que, preste atenção, é um momento crucial quando eu e você estamos em algum aperto. Ou nascia uma fé louca por Deus, ou nascia uma grande murmuração. Não é assim nos dias difíceis? Ou nasce uma grande murmuração, ou nasce uma grande fé. Vamos declarar que Deus ainda é. Glória a Deus. Escolha, preste atenção no que você está aprendendo hoje. Nos dias que Deus permite algum aperto, alguma situação, escolha manifestar a fé, com palavras de fé, com pensamentos de fé, com declarações de fé, não com murmuração e não com palavras de retrocesso. Deus se agrada onde há manifestação da fé, amém? E o verso 13 que vai dizer assim, a palavra vai falar assim, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Você vai ver que essa ordem de palavra, essa palavra aqui, já é um comando de Deus que fala para você descansar. Coloca a mão no teu coração e diz assim: descansa. Não temas.
o Senhor pelejará por ti. Olha o que ele diz: estais quietos. Que coisa linda. Você está desesperado, aí Deus fala assim: estais quietos, eu pelejarei por ti. Ai, que coisa linda e maravilhosa que Deus falou aqui. E vede o livramento do Senhor. Então essa ordem que ele dá aqui não é uma ordem natural, é algo sobrenatural que Deus derrama sobre eles. É algo que eles estavam desesperados, agora eles tinham que começar a crer. O que é que o Senhor diz? Não temas. E o inimigo estava lá atrás, vindo de encontro a eles. O que o Senhor diz? Está quietos. Quando na verdade tudo para eles pedia uma grande reação. Para onde vamos fugir? O que vamos fazer? E o Senhor diz: está quieto. Quieta, quieta. Gente, que coisa louca. As palavras que Deus nos dá, né? Às vezes a gente fala com Deus assim: Senhor, o Senhor quer que eu me mova, que eu avance. Às vezes o Senhor diz assim: se aquieta. Estou projetando algo sobrenatural aqui, que daqui a pouco você vai ver. Tem momentos que Deus manda a gente se aquietar, quando a gente quer agir. Porque o Senhor estava dizendo aqui para eles: olha, algo vai acontecer e vocês vão ver que o meu cuidado ainda está com vocês. Olha, e ele fala assim: vede. Ele fala para verem, se não havia nenhuma saída visível. É quando Deus fala assim para você: veja, filho, eu estou cuidando. Aí você olha para um lado e para o outro e fala assim: vê o quê, Senhor? Não estou vendo. Mas vai chegar, glória a Deus. Mas Ele cuida. Então Deus mandou eles aquietarem. E muitas vezes quem sempre resolveu tudo com as próprias mãos, ou quem confiava era que o faraó e o exército deles é que trazia segurança para eles. Isso também prova o nosso coração. A gente obedecer a Deus dessa forma. A gente que tantas vezes quer resolver na força, na garra, ou quer confiar em pessoas. Então, quietude não é passividade. É a renúncia do quê? Do controle. Você quer controlar tudo, as coisas saem do controle, e agora você vai ter que confiar só em Deus. Você que está pensando que tudo está fora do controle, eu declaro essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Aquieta-te, vede o grande livramento de Deus na sua vida, porque Ele peleja por ti. Amém? A promessa de Deus para eles é que no versículo 14 fala assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, quando vocês verem o que Deus vai fazer, vocês não vão ter mais nada para dizer. Vocês vão ficar tão impactados, vocês vão ficar calados. Você que estava murmurando. E aqui mostra que Deus não dividia também a glória dele com ninguém. Era algo que Deus queria fazer especificamente naquele momento. Deus tantas vezes projeta algo para a nossa vida e nos leva por caminhos que a gente não entende. Mas que quando vemos o seu agir, é notório o quão impactados nós ficamos com a experiência. O aperto passou. As ameaças aconteceram. O medo até bateu na porta, bateu. Mas Deus estava lá. Glória a Deus. Você crê que ainda assim tudo o que você está vivendo colabora com o seu bem, para a manifestação da glória de Deus e para o aumento da sua fé? E o Mar Vermelho estava diante deles. A Bíblia diz o quê? Atrás estava o exército. O exército era do inimigo. O que isso significa? É o passado. O passado queria capturar eles. Se eles olhavam para trás, eles viam o lugar de onde eles tinham vindo e o seu inimigo para tragá-los. Aplica isso na sua vida hoje, como olhando para o seu passado, que quer ficar buscando você toda hora para você retroceder. Às vezes já aconteceu comigo de pessoas virem conversar comigo e dizer: ai, passei tanta luta que senti vontade. Ouvi uma mulher falando isso, que passou tanta luta que não estava entendendo e estava com vontade de voltar para as drogas. Olhando para trás, e como se o Egito fosse melhor, porque a fazia ficar sem os pensamentos em ordem, né? Não pensar muito nas coisas. Graças a Deus,
ela se posicionou. Amém? Então, à frente deles estava o mar. E agora coloca para a sua vida nessa noite como a frente é o futuro que você olha. Mas você vê tudo fechado, você vê aqui, ó, tudo travado. Você vê que é impossível de atravessar. E você está em aperto, olhando para o passado e olhando para o futuro. E não vê nada em lugar nenhum. E ao redor deles, quando eles olhavam entre eles, o povo estava o quê? Num colapso emocional, um desespero. Para onde vamos? Voltamos, morremos aqui, vamos ser capturados e retornar. O que vai acontecer com a nossa vida? Faz assim com a sua mão. A minha vida está na mão de Deus. A minha vida está na palma da mão de Deus. A Bíblia diz que os nossos nomes estão gravados na palma da mão do Senhor. Ele tem a sua vida na mão dele. Creia nessa noite mais uma vez. Ele tem a sua vida na mão dele. Então Deus criou cenários onde uma habilidade humana não ia funcionar de forma nenhuma. Sabe aquele momento que você tenta pedir socorro para alguém e ninguém te ajuda? Não é assim? Ninguém ajuda. Você não vê. Era o que eles estavam vivendo aqui. Então, escolher ter fé é a única opção boa que tem nessa hora. E o beco sem saída que eles estavam. Aqui a gente pode observar que era o quê? O cenário do milagre. O beco sem saída. Era o cenário do milagre. Teve tempo na minha vida, muitos anos atrás, que eu olhava para um lado e para o outro e não via nada. Não via futuro, o passado era terrível, não dava para voltar para lá. Não via futuro pela frente. Mas sabe quando Deus te coloca em situações que é só assim, ó, só confia e vai, continua servindo a Deus? Só isso. Eu me sentia assim. Mesmo se eu possuísse algo, era como se eu não possuía nada, não tinha nada. Mesmo se tivesse alguém do meu lado, era um sentimento que Deus me fazia. E situações que aconteceram, que Deus me fazia sentir literalmente que eu só tinha Ele. Se você está assim nessa noite, fica tranquilo. Você está experimentando a fé de confiar, estar nas mãos de Deus. Amém? A palavra diz que eles estavam debaixo também de uma promessa grandiosa. Então aqui, onde eles não tinham mais força, a palavra diz que o céu ia manifestar. Algo novo ia acontecer. E muitas vezes nós vemos Deus fazendo isso, né, nas nossas vidas. Onde o limite humano para o ser humano. E a gente vê o início sobrenatural de Deus começar a agir. E a fé nasce quando o nosso controle morre. Até porque se a gente fizer tudo por uma lógica, não é fé, né? A fé é algo que você vai manifestar, é justamente também quando você não vê. É o que eles viveram aqui. E a palavra diz que o Senhor agiu em favor deles. Porque a Bíblia diz aqui, ó, a partir do versículo 15... O Senhor disse: Moisés, por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Deus dá um comando para eles continuarem marchando. Marchando como, Senhor, se está tudo fechado? A palavra diz então que o Senhor abriu o mar de uma forma sobrenatural. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se a seco e as águas foram partidas. Os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco e as águas foram-lhe como um muro à direita e muro à esquerda. Os egípcios os seguiam e avançavam seguindo eles. Por onde eles iam ali dentro, eles seguiam. Mas a palavra diz algo que eu acho incrível. Tantas vezes Deus fez isso, ó. Que o Senhor tirou-lhe as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. A palavra mostra que o Senhor começou a agir no meio do exército que os perseguia. Deus os deixou confundidos. E mais uma vez, olha o que diz. Eles disseram: fujamos de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Eles discernem que a mão de Deus está movendo a situação. Que nós possamos discernir e observar a mão de Deus agindo nas nossas vidas. A palavra diz tantas vezes que Deus aqui ele confunde o inimigo. E disse o Senhor: estende a mão
para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E isso verdadeiramente acontece. Deus dá um grande livramento a Israel. Eles conseguem atravessar, louvar ao Senhor e entrar numa trajetória de uma promessa que Deus fez. É um caminho de milagres, de manifestações do poder de Deus. E para trás fica o inimigo. O que Deus disse? Nunca mais vocês verão estes inimigos. Glória a Deus. É quando Deus te faz avançar e você não precisa mais olhar para trás. É quando Deus te faz respirar coisas novas e você observa que aquela luta lá já ficou lá. Porque Ele é um Deus de livramento na sua vida. Eu quero te convidar hoje, se você se sente tentado a olhar para trás, a fazer uma aliança com Deus e dizer: Senhor, estou contigo e avanço nessa noite. Glória a Deus. Diga para o Senhor: Senhor, não é a dificuldade que vai me parar na caminhada. Não é a ameaça do inimigo que vai me impedir de viver as suas promessas, porque o Senhor está comigo para operar maravilhas e me fazer avançar, derrubando obstáculos na minha frente. Isso é real. Na nossa caminhada com Deus, a gente passa por isso. Momentos que a gente se sente ameaçado. Está no caminho da promessa, está achando tão bom. Começou a respirar, sente uma ameaça. Começou a andar, acontece algo. Diga para o seu irmão: é uma questão de fé. Glória a Deus. É uma questão de fé. Você vai avançar. Você vai viver as promessas de Deus. E você vai viver se você não parar e olhar para trás. E não achar que lá era melhor. Eu nunca esqueço a palavra que Deus me deu num tempo em que Ele me disse: deixe para trás o que passou e avance. Glória a Deus. O que foi que já passou na sua vida? Ah, Márcia, mas lá estava melhor. Lá não estava servindo a Deus não, mas tinha umas comidinhas melhor, tinha umas roupinhas melhor. Cuidado. Nesse tempo de provação, você pode ser aprovado por Deus, ou você também pode ser reprovado. Escolha avançar na caminhada com o Senhor. Então a glória da vitória pertence somente ao Senhor. E a fé nasceu quando aqui o controle morreu, né? O controle da gente morre. Ai, a fé nasceu, eu só vou. Senhor, o Senhor mandou. Se eu estou no caminho, eu vou só avançar. Segundo as tuas direções para a minha vida. Quando a gente olha para a palavra, a gente aprende muito. E você vai se identificando com as coisas que estão escritas. Porque você vai vendo que você passa por algo semelhante em algumas áreas da sua vida. Dias em que a sua fé, você é tentado, porque nem tudo está bem. Mas ao olhar para a palavra, nós vemos o cuidado poderoso de Deus, a sua fidelidade com as suas promessas, com os seus filhos. Um Deus que abate inimigos, um Deus que te arranca de cativeiros espirituais, um Deus que prepara destinos, que te encaminha, que te dá um futuro, um Deus que te salva, um Deus que te perdoa, um Deus que te ensina e te dá maturidade através da palavra dele. E eu creio que nessa noite Deus está dando livramento para quem estava cocheando em pensamentos. Porque Deus nessa palavra está dizendo para você que Ele é quem sabe os pensamentos que Ele tem ao teu respeito. Ele é quem sabe o que é melhor para você. Ele tinha algo melhor para o seu povo. Então era necessário marchar e avançar. Glória a Deus. E eu trouxe uma canção e eu quero ministrar esse louvor. Você pode ficar de pé nessa hora. Que seja um louvor profético para você começar a marchar, a continuar a marchar na sua caminhada com Deus, para que você avance, para que você viva tudo o que Ele tem para você. Essa palavra diz que ao atravessarem o mar, eles cantaram um cântico ao Senhor que derrotou os exércitos do mal. Que nessa noite todo mal bata em retirada na tua vida, noite de libertação na tua história. O vício vai embora.
a opressão te deixa nessa noite. Deus visita a tua casa nessa noite. E o poder do Espírito Santo cobre a tua casa e o teu corpo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Shebre cantor abaixo. Não, Sadraque, eu cantarei ao Senhor, que eu mandei para você. Aleluia. Sim, obrigada. Glória a Deus, papai. Tu és o Senhor dos exércitos, que libera exércitos celestiais em prol do seu povo, Deus. Rebe cantor arras, rei cantor arras. Marchamos e avançamos na tua presença, Pai. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Levanta a vara, estenda sua mão, toca no mar, o milagre verá. O mar se abriu, o povo passou, mas a Faraó o Senhor não poupou. Moisés pôde ver a glória de Deus, compreender a voz do grande eu sou. Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor. Derrotou, afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor que soprou. Olha Deus soprando na sua vida, abrindo portas diante de ti. Minha força derrotou. Ele derrota o império do mal. Cantarei ao Senhor. Você vai dançar de alegria na presença de Deus. Caiu. Hoje é o dia que o inimigo cai na tua família. Rabacantorabás. Cai as ameaças, cai as mentiras nessa noite. Xerebecantarabás. Oh, Deus que entra nas batalhas nessa noite, Senhor. Ele clama por ele. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que olha a resposta para você, marcha. Levanta a vara, estenda sua mão, usa a sua autoridade, toca no mar e o milagre verá. O mar se abriu, o povo passou, mas a Faraó o Senhor não poupou. Moisés pôde ver a glória, você vai ver a glória de Deus e compreendeu a voz do grande eu sou. Abacantarás, cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor. Derrotou e afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor. Ele soprou, basta um sopro de Deus. Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor. Derrotou e afogou. Cantarei ao Senhor, eu dançarei na tua presença, Senhor. Sopra vento de poder nas famílias, nas vidas. Cai todo mal, cai todo espírito de depressão, cai todo espírito de vício, cai toda mentira ao teu respeito, cai a perseguição, cai as ameaças. Ele sopra na tua vida, ele sopra no teu corpo, no teu sangue, na tua carne, o sopro de Deus, o poder do Espírito Santo. Soprando, soprando. Caiu, caiu. E soprou o inimigo, caiu, caiu, o inimigo caiu. Agora vamos profetizar que derrotado está o inimigo, Racancharahas. Derrotado está o inimigo, porque Deus visita a tua casa e liberta nessa noite das idolatrias e incredulidades. Ele faz triunfar e avançar. Ele te chama pra marchar, a cantarabás. Quebra todo
espiritual. Em nome de Jesus. Amém? Você crê que quando você está aqui, Deus visita a tua casa? Deus visita a tua saúde. A casa de Deus é lugar de restauração. É lugar de cura. Eu fui curada na casa de Deus. Quando eu confessei Jesus, eu fui curada de hérnia de disco. No dia que eu confessei Jesus, deu um fogo nas minhas costas, fez... E as dores sumiram, e já faz 15 anos que isso aconteceu. A casa do Senhor é lugar de milagre. Amém? E eu te chamo para você vir aqui à frente, só para a gente declarar sobre você. Vem aqui na frente, todos aqui. Vem aqui, Jefferson também, seus amigos, quero orar por vocês. Casa do Senhor. Fecha os teus olhos. A casa do Senhor é casa de milagre. É casa de vida, de transformação. Como é bom vir na tua casa, Senhor. Senhor amado, eu te apresento estas vidas, Senhor, que chegaram aqui, Deus. Alguém clamando por libertação, alguém em dificuldade para te servir, Senhor. Alguém precisando nessa noite que o Senhor venha com o teu vento, passar nos pensamentos maus, mudar, Senhor. Arrancando, Senhor, sentimentos do coração, Pai. Tu és o Deus que cura, que liberta, que salva. E nós clamamos nessa noite, Senhor, que a tua mão poderosa venha sobre cada um. Que a tua voz alcance as famílias destas vidas. E eu quero aqui declarar sobre cada vida, Senhor, saúde, graça, poder. Vida sobre eles, Pai. Alegria do Senhor renovada. Em nome de Jesus, Senhor. Abertura de portas. Soluções estratégicas para este tempo, Senhor. Alegria, salvação na família. Força para continuar, Senhor. Espírito fervoroso para te servir todos os dias. Milagres na vida das tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aqui estão os teus servos, aqui estão suas petições. Saúde, graça, poder, consolação sobre estas famílias. Que o abraço do Espírito Santo esteja com as famílias nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Saúde. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai quebrando, Senhor, todos os impedimentos espirituais. Quebrando todas as mentiras. Vai prosperando, vai livrando. Vai, Senhor, dando vida, graça, alegria. Provisões sobre a tua filha, Senhor. Graça, poder sobre ela e sobre os dela. Vai quebrando todos os pesos espirituais. Se alguém chegou aqui em opressões terríveis, quebra todo o mal, Senhor. Abençoa os teus filhos com graça, com direção espiritual. Em nome de Jesus, aviva a tua obra na vida dos jovens. Vai quebrando. Quebra toda armadilha espiritual contrária à vida dos seus filhos. Quebra toda limitação nessa noite, toda estagnação espiritual. Haja vida, haja poder sobre eles. Em nome de Jesus, meu Pai. Enche eles com a tua glória, com a virtude do céu, com a tua graça, com os dons do Espírito Santo. Enche eles com a tua alegria e com o teu poder. Cremos, Senhor, entregamos a Ti, as nossas vidas estão nas Tuas mãos, meu Pai. E todo espírito de enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. E todo espírito de suicídio vai embora em nome de Jesus. Todo pensamento pessimista seja visitado pelo vento de Deus nessa noite. O vento dele é vento de poder e de alegria. É vento de restauração sobre a tua vida. Em nome de Jesus, meu Pai. Onde houver uma angústia, Senhor, enche com as águas do teu Espírito. Arranca amarguras nessa noite. Destruindo cadeias nessa noite no poder que é no nome de Jesus. Tu és Deus.
sobre a vida dos teus filhos, que opera maravilhas e que eles testemunhem a glória, a graça, o milagre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria saber se tem alguém que não está servindo Jesus, que quer entregar a vida ao Senhor. Tem alguém? Vocês estão servindo o Senhor? Glória a Deus, Deus abençoe. Ficamos muito felizes com a visita dos irmãos. Ela também? Deus abençoe, amada. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Amém? Guarda a palavra de Deus no teu coração. Glória a Deus. Muito feliz de ver o Jefferson com seus amigos. Sempre bem-vindos aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Se cumpriu uma promessa na vida do Jefferson. Eu lembro que a primeira vez que ele veio aqui, Deus falava que através dele ia vir a família dele para a igreja. E veio, né? A tia, as primas, a mãe vieram depois dele, né? Então Deus tem um mistério com você, Jefferson, para ser um canal de salvação para muita gente. Amém? Eu olho para você, eu vejo muitos jovens ao seu redor. Um poder de influência e muitos jovens ao teu redor. Você com poder de influenciar para Jesus muitas vidas através da sua vida. Amém? Levanta a mão assim, receba esta unção em nome de Jesus, Pai. Que ele seja cheio do poder do Espírito Santo para triunfar, para avançar, para ganhar almas para ti, que ele fique firme, Pai. E que todos ao redor dele sejam iluminados pela tua glória na vida dele. Que ele cada dia seja firme e forte na tua presença, Pai. Com uma coluna potente de fogo, Senhor, na tua obra, no poder que é no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levanta suas mãos assim. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja agora e sempre. Amém, aleluia. Vemos vocês no próximo domingo, 6:30 da noite. Culto pastoral, aleluia.